Minha história, ela é complexa, né? Mas deixa eu... Bom, é porque... eu me formei... Eu casei com a Thaís e eu não tinha formado ainda na faculdade de medicina. Tinha quantos anos? Eu casei com 23 anos. Novinho. Casei 22 pra 23 Quantos anos você tem? 25. Então já tá fazendo pronto. hora extra já tá pronto. Tá no ponto. Falta dinheiro. Falta dinheiro. Então, eu também tinha esse problema. Quando eu me casei, basicamente a minha esposa que trabalhava. E ela trabalhava, ela tinha acabado de assumir um cargo um pouco melhor de uma gerência lá de uma loja de recursos para carros, etc. E eu dava umas aulas particulares, ganhava muito pouco, então a gente realmente não tinha dinheiro. A gente casou, a gente foi morar numa casinha de 50 metros quadrados. E eu tava no meio da faculdade de medicina ainda. Só que, enfim, como eu disse, a vida era muito contada, né? Então era moedinha por moedinha. Esse começo foi muito bom, muito gostoso. Ela engravidou na lua de mel. Não no momento que a gente tava com o papo, no momento que a gente tava longe do papo, mas ela engravidou na lua de mel, da nossa primeira filha. E ali, a nossa vida era muito boa. Apesar de ser uma vida muito regrada, era uma vida muito boa. Logo depois eu formei, um ano e meio depois que a gente se casou, eu formei em medicina, comecei a trabalhar, fui trabalhar com UTI. Trabalhei, a primeira parte da minha formação, eu trabalhei com terapia intensiva. Muitos anos trabalhando em UTI. Vi muita coisa, inclusive, né? Boa parte da minha personalidade foi formada por isso. Eu via gente morrendo quase todos os dias durante quase 10 anos. Gente morrendo. E nesse período, foi um período muito tranquilo, muito gostoso. A minha primeira filha nasceu, a coisa tava dando mais ou menos certo e tudo mais. Só que quando eu comecei a trabalhar com UTI, eu me destaquei muito fácil, muito rapidamente. Eu fazia, de fato, eu estudava muito e eu tinha uma certa habilidade com a UTI. Então eu me tornei coordenador. Eu fui o coordenador de UTI mais jovem do estado. Eu virei coordenador de UTI, eu tinha 25 anos de idade. Eu era o coordenador da UTI. E, enfim, o sucesso sobe a cabeça, né? Ou seja, o cavalo da esquerda era alimentado o tempo todo. Todas as minhas más inclinações começaram a vir à tona. O meu casamento, eu não tinha formação sobre o que de fato era um bom casamento. Então a minha esposa começou a ficar cada vez mais chata, cada vez mais Carlão. Eu brinco que eu falo vulgarmente que ela foi ficando meio masculina. A mulher começa a cobrar demais, ela não te valida, ela só reclama, ela só cobra, etc. O homem vai perdendo, né, o estado de segurança dele e fatalmente vai perdendo o desejo. E a mulher também, porque aí eu comecei a ficar cada vez mais infantil, eu comecei a ficar cada vez mais distante. Eu brinco que o meu presente de casamento, sei que eu era um homem muito maduro e estável, mas o meu presente de casamento que eu pedi pros meus colegas de turma foi um Xbox. Pô, eu gostava pra caramba do negócio, sabe? Depois a coisa melhorou. Não tô falando que o problema é o videogame, o problema é querer só isto, né? Eu me casei querendo jogar videogame o dia todo, querendo assistir desenho animado, querendo tomar todinho, comer miojo e achar que a vida era isso. Mas não era. Eu tinha uma esposa, uma mulher que dependia de mim agora, e logo que a gente se casou, eu tinha uma filha. Então, esse processo me pegou muito. Por quê? Olha que negócio doido. Na UTI eu era o cara. Então assim, eu só ganhava elogios. Eu queria ir trabalhar. Porque quando eu chegava lá, todo mundo me ovacionava. Os pacientes, os parentes dos pacientes, os enfermeiros, as enfermeiras, os fisioterapeutas, todo mundo. Os colegas de trabalho, né, os médicos, todos eles me elogiavam. Ah, você é o cara, você fez isso, você fez aquilo. Nossa, aquele caso incrível que você conduziu, não sei o que. Era só elogio. E a hora que eu chegava em casa, era só cobrança. Você não é presente, você não dá moral, porque a sua filha tá crescendo, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo, enfim. Então, é isso. O homem imaturo, ele vai procurar o centro de validação. É onde ele tá sendo validado. Eu falo homem imaturo porque o homem maduro, ele também vai querer esse lugar. Só que ele vai ter maturidade suficiente pra falar, não, mas eu não posso. Eu preciso cuidar da minha casa. Essa é a única diferença. O maduro e o imaturo, ambos vão querer sair de casa. Só que o imaturo vai dar vazão a isso e o maduro não. Mas ambos vão estar achando insuportável aquela mulher. E foi o que eu fiz. Pouco a pouco, eu fui me distanciando. Eu me distanciei de Deus. Eu era muito religioso na época, mas uma religiosidade muito superficial. Entendia muito, estudei desde os 15, 16 anos de idade. Eu estudo religião, filosofia, psicologia, desde os 15. Mas eu não tinha uma religiosidade profunda, prática de fato, né? Eu não vivia aquilo a fundo. E a minha esposa menos ainda. Acontece que eu comecei a ser cada vez mais validado na UTI, mais ovacionado e não sei o que, e aquela coisa, e cobrado dentro de casa, até que eu cheguei a um ponto que eu falei pra ela, olha, quer saber, eu não quero mais. Eu não sou feliz, eu acho que eu mereço ser feliz, eu mereço me amar mais, eu mereço me cuidar mais, eu mereço olhar pra mim, você não cuida de mim, você não me dá o que eu quero, você não me faz feliz, você não dá o sexo que eu quero, você não dá as validações que eu quero, então eu vou sair de casa.
e escolhi sair de casa. E nessa época, era muito interessante o movimento, porque a minha esposa, num primeiro momento, ela dá uma surtada, meio que acho que é um movimento natural mesmo, de falar, você quer ir, vai, que não sei o que, aquela coisa toda. Só que logo depois, a primeira coisa que ela fez, e foi o movimento mais sábio que ela fez, sem dúvida alguma, foi admitir, é o movimento dos náufragos lá. As ideias dos náufragos, no fundo, são as únicas que realmente valem a pena. Os náufragos é aqueles que admitem que eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo da própria vida, e eles precisam de ajuda. Foi isso que ela fez. Ela falou, não sei o que eu tô fazendo, eu não faço ideia do que fazer da agora pra frente, e eu preciso de ajuda. E foi o que ela fez, ela procurou ajuda. Procurou ajuda de profissionais, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, procurou ajuda de sacerdote, de alguns padres. E nesse movimento, ela entendeu o seguinte, isso que eu expliquei um pouco aqui. Aqui em cima, quem era o Jorge aqui em cima? Aqui em cima era um cara que queria ter família, casou cedo, mas porque queria ter família, queria ter um casamento, queria fazer a coisa certa, queria ser um homem aos olhos de Deus, um bom homem aos olhos de Deus, queria ser reconhecido profissionalmente, queria a coisa certa. Eu não tava tentando fazer a coisa errada. Eu realmente, quando eu me casei, quando eu fui fazer medicina, eu tava querendo fazer a coisa certa. Só que aqui embaixo, eu era um desgraçado. Tive péssimos exemplos. Meu pai se esforçou muito, mas teve exemplos muito ruins também, infelizmente. Os meus pais também, uma crítica, não no sentido de que eles são pais ruins, eles são pais maravilhosos. Mas tem coisa que eles ofereceram sem saber que ele estava oferecendo uma coisa ruim. E não só eles. A minha infância como um todo, os exemplos dos tios, as ideologias, como eu falei, a gente assistiu Banheira do Gugu, a gente ficou assistindo Gata Molhada do Faustão, sabe? Como se fossem umas coisas assim, desejáveis. Não é exatamente desejável, né? Um adolescente que assiste isso, uma criança de 6, 7, 8 anos que assiste isso, ela cresce um adulto achando que se ela não tiver aquilo, ela não vai ser feliz. Essa é a sensação interior que eu tinha. Que eu precisava de algo mais que eu não tinha dentro de casa. E aí, esse Jorge ruim sempre existiu e sempre vai existir. Esse Jorge bom, ele tinha mais força quando a vida tava mais regrada. Quando a vida começou a ficar mais abastada, o Jorge ruim foi ganhando, o cavalo da esquerda foi ganhando. E mais, a insegurança me jogava mais pra baixo. Cada vez mais pra baixo. Quanto mais inseguro você fica, mais pra baixo você é catapultado. Então eu fui ficando só aquele Jorge ruim, até que eu chego num ponto que eu falo, não quero mais, eu tô saindo de casa, você faça o que você quiser da sua vida. E aí quando ela entendeu isso, ela começou a procurar ajuda, e dentro desse movimento de procurar ajuda, ela começou a fazer 2 movimentos básicos. 3. Um movimento de cura pessoal e transformação pessoal, voltar a ser mulher, voltar a se enxergar como mulher, a ser feminina, a entender aqueles símbolos femininos. Ela começou um movimento de oração, de encontro com Deus, e eu falo que sem esse movimento não se restaura um casamento. Ela começa um movimento de aproximação com Deus. Por que um movimento de aproximação com Deus? Deixa eu explicar isso. É porque assim, no fundo, quando você tá lutando por alguém que quis sair, alguém que não quer voltar, é que você tá lutando por uma pessoa que vai te rejeitar. Você já parte do pressuposto que essa pessoa vai te rejeitar. Porque a primeira coisa que aconteceu quando ela começou a me procurar, eu falei, eu não quero. Ah, tá, entendi. Eu já te falei que eu não quero mais. Sabe assim, eu não quero te ver pintada de ouro. Some da minha vida. Foi a primeira coisa que eu falei pra ela. Eu não te vejo mais como minha esposa. Eu não vejo a gente junto mais. Eu não quero esse casamento de novo. Imagina lutar por alguém que tá falando isso pra você. Racionalmente isso não faz nenhum sentido, concorda? Ah, bicho, isso é improvável. Só existe um elemento na história da humanidade que te diria pra continuar mesmo diante disso. Só o elemento cristão. Só o elemento de Cristo na cruz. Cristo foi o único que permaneceu por aqueles que o rejeitavam. Foi o único que insistiu até a última gota por aqueles que diziam não a ele. Só o movimento da cruz é capaz de conseguir compreender esse movimento. Não existe mais nenhum outro. É você se sacrificar não porque o outro merece, mas porque o outro precisa de você. No fundo, a gente faz isso com mais facilidade pelos filhos, né? A gente não se sacrifica pelos filhos porque eles merecem. A gente se sacrifica por eles porque eles precisam da gente. Um marido e uma mulher é a mesma coisa. E ela entendeu isso muito antes de mim. Ela começou a fazer por mim algo que de fato eu não merecia. Ela começa a orar e a servir, a cuidar mesmo. E eu não merecia nenhum daqueles movimentos. Ela foi... Ela ia no hospital, ela levava um salgado de salsicha com Monster. Eu adorava esse negócio, adorava. Aí ela chegava com esse salgado lá e eu falava, pra que você tá fazendo isso? Eu já te falei que eu não quero mais. Nossa. Aí ela falava, não, mas eu vim aqui porque eu acho que você tá precisando, você tá trabalhando demais. E me entregava o negócio e ia embora. Eu comia aquele negócio. O que eu não sabia é que a cada vez que ela fazia isso, algo dentro de mim mudava. Na verdade era um veneno do bem, vai. Era um veneno que me tirava daqui e pouco a pouco ia acendendo a minha consciência de volta. Porque aquele Jorge, ele existia, só que ele tava morto lá dentro de mim, mas ele continuava existindo. O que ela foi fazendo devagarzinho foi me trazendo de volta. Tanto é que eu fiquei 9 meses
fora. 9 meses em que ela ficou lutando. Nesse movimento, durante várias vezes eu falei pra ela, por que você continua lutando? E eu falo essa frase com uma certa dor no coração, hoje me dói muito relembrar esse negócio. Mas ela disse assim, eu falei, até quando você vai continuar lutando por mim? E ela falou assim, eu te prometi que eu lutaria por você até o céu. E é até lá que eu vou continuar lutando. Eu sendo muito honesto, eu escutava aquilo e não fazia nenhum sentido na minha cabeça. Nenhum sentido. Eu falei, cara, essa mulher é louca. Ela é doida. No começo eu achava que era dependência, sabe? Eu falei pra ela, não, a gente vai se separar, não vou te deixar na rua da amargura, não. Você vai ter dinheiro. Ela, não é isso que eu quero. Não, não vai ser pelos meninos, eu vou ser um pai presente. Você achava que ela poderia estar simplesmente se sentindo desamparada? Desamparada. Eu falei, não, é carência, você entendeu? É dependência. É dependência. Essa era a palavra que ficava na minha cabeça. Ela é dependente emocional de mim, né? Era isso que eu pensava o tempo todo. Só que não era isso. Ela me falava assim, eu tô lutando com você apesar de você. Essa frase ficava ecoando na minha cabeça. No começo eu tentei mesmo me convencer que era carência, que era dependência emocional. Só que ela foi dando provas de que não era. E é engraçado porque pouco a pouco a minha vida foi se tornando um verdadeiro inferno. Porque é isso, quando a gente se afasta daquilo que realmente dá sentido, família, casamento, dos filhos, a nossa vida vai entrando numa espiral de autodestruição. Lembra que eu falei aquele negócio assim, aqui embaixo eu sou um desgraçado. O que me põe filtro? A minha própria consciência e as consciências acessórias, a minha religião, a minha esposa. Tem um monte de coisa que eu queria fazer que eu olho pra ela e falo, não vai dar pra fazer, ela não vai deixar. Tem um monte de coisa que é assim. Se vocês têm dúvidas do quanto de filtro que a sua esposa coloca em você, quantas vezes você não mudaria uma conversa que você tá tendo se a sua esposa estivesse do lado? Porra. Não é? Você mudaria a sua forma de se portar, de falar, do jeito, as falas que você tá tendo, as palavras que você tá usando, mudaria? Porra, mudaria se a minha esposa estivesse do lado. Então isso prova que ela é um filtro pra você. O que acontece é que quando a gente se anula desses filtros, eu me anulei do filtro de Deus, me anulei do filtro da minha mulher, me anulei no filtro dos meus filhos, aí eu entro numa espiral de autodestruição. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui me autodestruindo de novo. Entrei em dívidas, me afundei em problemas de saúde, etc. E aí, o que acontece é que ela não desistiu do processo. Ela continuou lutando por mim esses 9 meses. E chegou um ponto em que eu tava tão consumido pela neurose. A neurose é Mas quando... você terminou, um dos motivos foi porque você queria... Farra. Bebida, amigos... Farra. Queria farra. Era essa a vontade. Queria farra. Casei cedo, não aproveitei a vida. Exatamente essa narrativa. Discurso, né? Falei exatamente isso pro meu pai. Exatamente. Inclusive, para pais de homens que estejam saindo de casa, pais e mães de homens e mulheres que estejam saindo de casa, dá um testemunho do que os meus pais fizeram. Eu saí de casa, o primeiro lugar que eu fui foi pra casa da minha mãe. E aí? Saí de casa, cheguei na casa da minha mãe, bati, minha mãe abriu o portão, meu pai tava atrás dela, ela me olhou e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não deu certo o casamento, tô voltando pra casa. Minha mãe falou assim, você só entra aqui com a sua família. Nossa. E pá, o portão na minha cara. Eu falei, caralho, beleza. Então assim, porque a minha mãe, apesar de me amar muito, e ela me fala isso, e com certeza ela tá assistindo agora ao vivo, com certeza. Minha mãe tá... Maria Helena, abração aí, hein? Com certeza ela tá assistindo. A minha mãe, ela fala assim, apesar de te amar é isso, né? É desejar o céu. E eu sabia que você tava fazendo a coisa errada. Então, assim, apesar de te amar, eu não ia deixar você continuar fazendo aquilo. Enfim, a minha esposa fica esses 9 meses lutando. E olha que engraçado, pra cada vez que ela orava e servia, o que ia voltando aos poucos era a minha consciência. A consciência vai reacendendo devagarzinho. Você vai recobrando a consciência das coisas. Você vai se dando conta que você tá fazendo merda. Na psiquiatria, tem um movimento que a gente chama de neurose. O que é a neurose? A neurose é a origem de todos os movimentos ansiosos depressivos. Ela é a origem, ela é o que causa inicialmente. O que é neurose? De forma bem simplista, é a dissonância entre a consciência e o inconsciente. O meu estômago quer uma coisa, a minha consciência quer outra, e quando essa guerra ela se intensifica demais, aparece uma neurose. Então assim, por que eu tô ansioso? Muito provavelmente porque o seu estômago tá querendo alguma coisa que a sua consciência tá falando, não pode. E você, mas eu quero. Fala, não pode, já te falei e não pode. Pronto, nesse momento você vai estar num estado ansioso. E se esse negócio progride, você vai acabar entrando num estado depressivo. Se você não escolhe um lado, você vai ficar ansioso até que você comece a entrar no estado depressivo. Bom, foi isso que aconteceu comigo. Primeiro que eu tava perdido no estômago, tinha só estômago, não tinha consciência nenhuma. Mas a ação dela, a insistência amorosa dela, o cuidado que ela teve, tanto, e porque oração e serviço. O serviço era pra me alcançar. A oração é pra ela se abastecer. Você imagina alguém servir alguém que fala pra você, eu não quero olhar na sua cara o que você tá fazendo aqui? É humanamente impossível conseguir fazer isso. É humanamente impossível. E por que eu te falo hoje que isso é possível? Porque eu assisti não só ao caso da minha vida, mas milhares de outras pessoas. Milhares e milhares e milhares de testemunhos que eu tenho no meu Instagram todos os dias. Por isso que eu virei o maior restaurador de casamentos hoje do país, por conta disso. Por conta desse método. Sabe? Eu vi pessoas que falavam assim, Jorge, eu não achei que fosse possível, mas conforme eu orava, eu me abastecia desse sacrifício da cruz. Eu comecei a ignorar. Ela falava isso pra mim, eu ignorava o que você falava pra mim, eu não tava nem aí, eu falava, ele tá doente.
É um homem psicologicamente doente. É um homem tomado pelo estômago, tomado pelos impulsos. Esse não é o meu marido. Lembra dela me falar isso? Esse não é o meu marido. Eu sei quem é o meu marido. E não é esse homem que tá aí. Esse é só uma consequência dos erros dele. Mas o meu marido é outro. E ele tá lá dentro. E de alguma maneira eu vou tirar ele de lá. E foi isso que começou a acontecer. Ela foi, no ato de oração, ela se preenchia. E no ato de servir, ela me melhorava. Ela amava não porque eu merecia, mas porque eu precisava. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala assim: onde não há amor, plante amor e será capaz de colher amor. Foi isso que ela foi fazendo. Ela foi plantando amor onde não tinha amor nenhum. A minha consciência foi voltando. Antes eu dormia igual um bebê. Imerso no erro e no pecado, na balbúrdia, na putaria, eu dormia igual um bebezinho. Inclusive, tem um questionamento. Por que a gente fala dormir igual um bebê? Afinal de contas, o bebê acorda o tempo todo. Não faz nenhum sentido. Enfim. Não faz sentido. Enfim, foi pensamento intrusivo. O que acontece? Dormir igual um bebezinho. Era maravilhoso. Só que conforme ela foi me servindo, foi cuidando e foi insistindo, a minha vida virou um inferno. Porque eu ia deitar pra dormir, aqueles pensamentos começavam a ficar na minha cabeça. Cara, eu tô fazendo merda da minha vida, eu tô fazendo errado. Eu não devia estar fazendo o que eu tô fazendo. Eu deveria voltar pra casa, eu deveria fazer a coisa certa. Os meus filhos vão precisar de mim. E eu comecei a me questionar insistentemente nisso. Claro, eu entrei num quadro ansioso e de um quadro ansioso eu desemboquei num quadro depressivo também. Entrei num quadro depressivo, /burnout, eu trabalhava igual um maluco. Eu dava dias de plantão, não era horas de plantão, eu dava dias de plantão. Pra fugir. Pra fugir. Você falou a palavra certa. Eu cheguei a ficar tipo 20 dias. Mais ou menos isso, né? Quando tá numa situação dessa, você trabalha mais, né? Mais. É porque você quer anestesiar a realidade, porque a realidade chama a consciência. É. Então você quer anestesiar a realidade. Então você acha alguma forma de quando você tá trabalhando, você não tá pensando. Perfeito, é só isso. Aí você anestesia a realidade, você para de pensar na realidade. Tem gente que é com esporte, né? Tem gente que faz vai isso treinar, com esporte. vai treinar, vai correr, vai... Eu postei esses dias um cara que brigou com a esposa e saiu pra caminhar. 490 quilômetros. Eu vi essa parada. Discutir, vou esfriar a cabeça. 400 quilômetros depois, ele esfriou a cabeça. Eu falei, funcionou. Foi ela. Exatamente. Nossa, mano. Mas, cara, essa mulher é maníaca, né? Já tive briga de andar uns 5 quilômetros, eu ia, mas agora então. 400? Nossa. Exatamente. A gente faz isso, a gente se afunda ou no esporte, ou no trabalho, Ou em vício. ou em algum vício. Aí é pornografia, bebida, droga, mulher, deixa de ser um putaria. vício também, né? É vício. É tudo fuga, né, no fim das contas. Então eu vou me afundar em algum vício. Me afundei no vício do trabalho, só trabalhava insistentemente. Cheguei a dar 20 dias de plantão seguido, sem sair de dentro do hospital. Seguidos. E aí, por conta disso, eu comecei a entrar num quadro de burnout também. O excesso começou a cobrar um preço. E eu tenho uma doença chamada espondilite. Espondilite anquilosante. Mano, você tomou um chocão, hein? Foi mal, não. Foi mal, mano. Que delícia, cara. Bom, eu tenho uma doença chamada espondilite. É tipo um reumatismo, que dói muitas articulações. Quando ela tá atacada, eu fico parecendo um velho de 70 anos de manhã cedo. É muita dor. Eu não consigo dobrar os dedos, dobrar a coluna, não consigo dobrar o joelho. É muita dor. E aí, por conta de não tô comendo, trabalhando demais, dormindo pouco, o que foi acontecendo foi que eu fui me afundando, a espondilite atacou demais, então eu não tava conseguindo ter uma vida minimamente factível de ser vivida. A minha vida era um inferno. Nessa experiência, aparece um cara na minha vida, ele era um aluno meu, e ele me idolatrava. Ele falava, cara, eu quero ser um médico igual você é o médico mais foda que eu conheço, eu quero ser igual você, eu quero trabalhar igual você é um gênio, não sei o que, aquela coisa toda. E eu falava muito mal do casamento. Eu destruía o casamento. E esse menino, ele era protestante e tava noivo. Ele era virgem, tava noivo, ia se casar, ele e a noiva tentando viver um namoro casto pra se casar do jeito certo. E eu acabava com o casamento pra ele. Falava, você tem que sair disso, você tem que experimentar um pouco da vida, tem que experimentar outras coisas que não sei o que. Enfim, resultado, depois de muita insistência e deu buzinando na cabeça dele, ele acabou tendo um caso com a enfermeira. E eu me lembro que eu tava num apartamento, eu tava num apart hotel. E de madrugada, 3 horas da manhã, esse menino me liga. A minha vida já tava um inferno nesse momento. A única coisa boa que eu tinha na minha vida era a presença da minha esposa, que ainda insistia e eu continuava rejeitando ela. E aí esse menino me liga 3 horas da manhã e fala que ele teve um caso com a enfermeira, a noiva descobriu, terminou o casamento. E ele me disse assim, maldita a hora que eu te conheci. Maldita a hora que eu te conheci. Se eu não tivesse te conhecido, eu nunca teria tido essas ideias que eu tive. Você é a boca do diabo. Você é um demônio. Falou desse jeito. Cara, aquilo me fez voltar pra uma consciência de uma forma como eu não imaginava. Eu fui trazido de volta, assim. Que merda que eu tô fazendo. Só que, ao mesmo tempo, eu não tinha repertório pra lidar com aquela situação. Isso eram as 3 da manhã. Não consegui dormir nesse dia. Comecei a me afundar em pensamentos. Aquele negócio foi me consumindo. Ali pelas 6 e pouco, 7 horas da manhã, eu levantei. Não consegui, aliás, levantar direito, porque eu tava com muita dor. A espondilite atacou horrores. Eu tava com muita dor. E aí eu tinha uma medicação chamada Tramadol, análogo da morfina. Eu peguei um Tramal, tomei um comprimido de Tramal pra ver se aliviava a dor. Não resolveu, tomei o segundo
comprimido tramal pra ver se aliviava a dor, não resolveu. Tomei os 40 que tinha no frasco. Uns 8 é suficiente pra morrer. Falar, se não mata isso daí não. Mata. Uns 8 é suficiente. 8 a 10 é suficiente pra morrer. Eu tomei uns 40. E aí, a hora que eu tomei, o intuito não era morrer, mas era fazer a dor passar. E não era a dor física, né? Era a dor psicológica. Era o peso, o buraco que eu tinha me metido. E de achar que não havia solução. Porque isso aqui é um problema. Falando agora não só como terapeuta de casais, mas como psiquiatra. As pessoas precisam entender que existe saída. Só que essa saída, pra quem tá no meio do processo, ela fica incógnita. Ela é uma sombra. A pessoa não faz a menor ideia de que ela existe. Igual eu falei, eu tenho casamentos que eu vi sendo restaurados depois de 15 anos de divórcio. As pessoas não fazem a menor ideia de que é possível vencer isso. Ah, Jorge, eu fui traído, não tem como resolver. Tem. Ah, meu marido sumiu de casa, ele tá com outra pessoa, não tem. Cara, tem jeito. Eu sei que parece que não tem. Mas existem certas soluções que estão, assim, são sombras. Mas quando alguém chega e coloca uma luz ali, ilumina aquela direção, fala, tá vendo? Essa saída tava aqui o tempo todo. Só que você tava tão imerso no problema que você não enxergou. Então, mas citando o teu caso, do teu testemunho, de muitas pessoas que estão assistindo agora, como você voltar a confiar numa pessoa que foi tão longe como você? Perfeito. Ou não precisa ser até uma coisa tão longe que você saiu de casa, ficou uma pessoa que mentiu ou fez alguma coisa que a outra pessoa achou um absurdo. Como voltar a confiar? Porque tudo tem a ver com confiança, né? Tudo. E você sabe que, na verdade... Você tá falando de restauração depois de traição, depois de... Sim, de tudo. De mentiras, de o que mais? Sim. Coisas graves, assim. A maior parte das vezes é porque a pessoa, ou sei lá, tá usando droga. Isso, então. Sabe? Como voltar a confiar nessa descobri pessoa? que meu marido tá usando cocaína. Como é que não, eu vou mudei. voltar? A pessoa fala, eu mudei, e aí? Ou não mudou e a pessoa aceita mesmo assim. O que acontece é que no fundo, a gente precisa entender que existem essas duas naturezas. A não ser que exista aqui, vou deixar um adendo aqui, um parêntese, a não ser que exista um que a gente chama de transtorno de personalidade. O que é um transtorno de personalidade? Aí é porque essa parte de cima aqui tá corrompida, você entendeu? Porque você entende assim, a personalidade é aquilo que supera o caráter. O que é a pessoa disfuncional? É a pessoa que tá deixando o caráter falar e não tem uma personalidade madura pra... Porra, você tomou tá um choque de novo, velho. Agora ele não só toma, como ele dá choque. Eu tô dando choque, não tô entendendo o que tá acontecendo. Ele virou um super choque. Cara, eu só toquei o dedo. Choque no Paulo, em você, na Fabi, eu tomei choque na câmera, na mesa, eu tô tomando choque em tudo. Não tá acontecendo. Tem uma bateria acoplada. Mas desculpa. Não, tranquilo. O detalhe é assim, ó. A confiança, de fato, é aquilo que vai fazer com que o relacionamento funcione. Só que, quando a gente entende... Porque demora muito tempo pra conquistar a confiança. Demora mas demais. pra perder é um segundo. É um segundo. E aí é que tá. Por que demora um segundo pra gente perder a confiança? Porque, na verdade, essa confiança que a gente acha que a gente construiu, na verdade, é uma confiança metastática. Vou explicar isso. Tem uma coisa chamada fé metastática e uma fé metafísica. Qual que é a diferença das duas? A fé metastática, isso é Aristóteles. Aristóteles vai falar o seguinte, a fé metastática é a fé dos tolos. Já andou de avião? Já. Da última vez que você andou de avião, você foi lá conferir se o piloto tava sóbrio? Não. Mas você foi de boa, concorda? Porque eu acredito que a companhia faça uma triagem, que tenha todo um controle e tudo mais. Ou seja, isso é a fé metastática, entendeu? Você acredita Quando que eu se atravesso você... num farol verde pra mim, eu confio que o outro pessoal que tá com o farol vermelho vai parar. Sabe que o farol vermelho é pra parar e de que ele vai obedecer. É isso, você tá confiando nesse processo. E por isso que é a fé dos tolos. É uma fé de que se eu confiar e acreditar que se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo. Só que é uma mentira, né? Na verdade, essa é uma fé figurativa no sentido de que ela só te dá uma estabilidade pra você não ficar louco nesse mundo. Mas ela é uma grande mentira. Por que os acidentes acontecem? Porque, de fato, mesmo você sabendo que outra pessoa deveria saber que o vermelho é pra parar... Se eu pensar, vou passar essa ponte, será que o arquiteto fez certo a parada? Será que o engenheiro calculou as paradas certas? É isso. A fé metastática, apesar de ser a fé dos tolos, ela é absolutamente necessária pra nossa sobrevivência. Exato. Pra gente não enlouquecer. Senão a gente vai começar a desconfiar de tudo. E o que acontece? O que é a quebra da confiança, no fim das contas, no limite, ao fim e ao cabo? Nada mais é do que o tal do gato escaldado, sabe? Aquela coisa já poderia ter dado errado desde sempre. Ela foi feita pra dar errado. Mas agora que deu, você tomou a consciência de que aquilo dá errado de vez em quando. Sabe? É o cara que, eu sempre passei no semáforo aqui e quando tá no vermelho eu passo mesmo assim porque eu sei que o outro vai parar. Então, até o dia que ele fura o semáforo e vem alguém e bate nele e aí ele toma trauma de furar semáforo. Já viu gente assim? Ou gente que tem trauma de passar embaixo de escada, outra gente tem trauma de... Por que as pessoas desenvolvem isso? No fim das contas é porque ela perdeu a fé metastática que ela tinha naquela situação em concreto. O que eu quero dizer com isso? Dentro de um relacionamento, quando acontece uma traição, você está descobrindo uma coisa muito, muito, na verdade, natural
natural do próprio ser humano. As pessoas erram. E todos nós vamos errar. A questão é que a maior parte dos erros, eles não são declarados, ou vistos ou expressos. Se a gente conseguisse examinar tudo que o outro faz 24 horas por dia, em 2, 3 dias, todos os casamentos acabaram. Verdade. Todos os casamentos acabariam. Em 2, 3 dias estarão... Principalmente no banheiro. Todos os casamentos estariam vencidos, concorda? Não haveria a menor possibilidade desse negócio dar certo. Então, a gente se engana. O que eu quero dizer com isso? Para você restabelecer uma confiança, ela precisa ser agora uma confiança não na fé metastática, mas na fé metafísica. O que é uma fé metafísica? É uma fé de que se eu fizer tudo certo, vai dar certo não neste mundo, vai dar certo no outro, vai dar certo num outro lugar. Se eu cumprir com a minha parte, não é aqui que as coisas vão funcionar, mas numa outra dimensão. Vai funcionar o propósito final. O que vai funcionar é a minha família no final. O que vai funcionar é o meu casamento no final. O que vai funcionar talvez seja o meu processo de salvação. E não aqui. E não a coisa que está acontecendo aqui. E por mais estranho que pareça, esse é um dos movimentos mais estabilizadores da natureza humana. É você se dar conta de que, cara, na boa, de verdade, o que realmente vale a pena nessa vida? É eu fazer as coisas porque elas merecem ser feitas? Não, porque elas precisam ser feitas. Eu insisti muito nessa terminologia. Por que eu vou lutar por um casamento? Por que eu vou voltar a confiar no meu marido? Eu vou voltar a confiar no meu marido porque ele merece essa confiança? Não. Mas para que ele melhore, ele precisa que eu confie nele. Por que eu vou tentar restaurar o meu casamento? Porque os meus filhos precisam de uma unidade matrimonial coesa. Porque Deus me pede isto. Entende? A minha visão não tá aqui. Não tá no materialismo desse mundo. Não tá no hedonismo materialista desse mundo. Tá num outro lugar. É difícil demais ter esse negócio. E, de novo, não é sobre o aspecto religioso. Eu tô falando sobre uma premissa filosófica. Tanto é que Aristóteles fala isso. Ele escreve um livro que chama Ética Nicômaco. Ele tá ensinando ética pro filho dele. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, Nicômaco, por que fazemos o certo no final das contas? Tem gente que acha que fazer o certo, e tem gente que parte dessa premissa, isso é uma fé metastática, de que a gente faz o certo pra não ser preso ou processado. No fim das contas é só não ser pego, concorda? Medo. O problema não é roubar. O problema é você ser pego roubando. O problema não é trair. É você ser pego traindo. O problema não é mentir. É você ser pego mentindo. Não. O problema é mentir. Trair e roubar. Essencialmente. Ainda que ninguém veja ou ninguém saiba, ainda assim vai estar errado. Ainda assim, a sua existência vai estar sendo pautada numa coisa errada. Essa compreensão é que a gente chama de fé metafísica. Essa percepção é que a gente entende de que existe algo mais para além desse mundo, que as coisas vão durar de alguma maneira. E de novo, não tô falando sobre a premissa cristã, não tô falando sobre eternidade no sentido de céu. Tô falando sobre dar sentido pra tua vida mesmo. Sabe? É chegar no final. Aqui entra uma questão do meu trabalho com UTI. Eu fiquei quase 10 anos na UTI e tinha 2 tipos de pessoas muito, muito claras na UTI. Quando a gente entra, eu perguntava isso pros meus alunos. Eu fui professor da faculdade de medicina. Eu perguntava assim pra eles: qual que é o sentimento ou a expressão sentimental mais patente dentro de uma UTI? É dor, é desespero, sofrimento e tudo mais, sim. Mas disparadamente, o mais presente é o desespero. Esse é o principal. São pessoas com um olhar perdido de quem tá no último momento, porque em tese UTI é lugar de morrer, a pessoa vai pra morrer. Essa é a cultura popular. Mesmo que 3% dos meus pacientes na época, a gente tinha uma estatística boa, 2 a 3% só morria, mas em regra a pessoa vai pra UTI pra morrer. Esse é o pensamento que as pessoas têm. Então as pessoas chegavam na UTI com um olhar de desespero, como quem olha pra trás e fala assim: não fui eu que vivi essa vida, por que eu tô aqui? O que aconteceu? Por que eu não consegui chegar onde eu prometi que eu chegaria? Por que eu não construí as coisas que eu disse que eu construiria? Essa pessoa, ela perdeu o sentido da vida dela. E essa é a coisa mais desesperadora que existe. Você chegar no capítulo final, olhar pra trás e falar: não fui eu que vivi essa vida. Existia sempre um grupo muito pequeno de pessoas na UTI que me chamava a atenção. Eram pessoas que tinham um olhar calmo, sereno, disposto e alegre, mesmo estando dentro de uma UTI. E o fator de coesão para essas pessoas serem dessa maneira é porque elas conseguiram chegar ao final, olhar pra trás e falar assim: eu fiz o que tinha que ter sido feito. Eu cumpri com a minha missão. Eu cumpri com o meu dever. Eu cumpri com o meu servir.